Boa noite a todos. Que nos sintamos sempre envolvidos, né, por essa vibração que essa casa nos oferece, essa oportunidade de estudarmos, de fazermos troca. Isso é muito importante. Reparamos o início do texto que a Yara leu. Vamos repetir novamente essa primeira partezinha, que o anjo guardião que assina essa mensagem, esse espírito, ele diz assim para Kardec, né? É uma pergunta de Kardec. Vós perguntais se é permitido diminuir o rigor das próprias provas. E essa questão faz lembrar essas outras. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que se espetou num espinho retirá-lo? Aquele que está doente chamar um médico? Então, na realidade, é interessante que o espírito utiliza um método, né? Método socrático, né? Ele responde a pergunta com uma outra pergunta, com outras perguntas. E esse método de Sócrates, que chama-se maêutica, na realidade, Sócrates, filho de uma parteira, né, e de um arquiteto, era sempre a questão de parir e construir, parir e aperfeiçoar. Então, ele não era um mestre, né, de respostas prontas. As respostas dele se faziam por uma outra pergunta. Ele, na realidade, é um facilitador da sabedoria, do aprendizado, que é o mesmo que esse espírito aqui está utilizando. Nos coloca para pensar. É a mesma coisa do que ter um espinho no pé e não poder retirar? O que vocês diriam? Então, é como se eles falassem assim para a gente. Vamos ver essas outras perguntas aqui. Por quê? Para que nós aprendamos a resolver também as dúvidas, porque nós temos essa capacidade, e não entregar para o plano espiritual resolver tudo. Esse é o primeiro movimento dele já. Ele responde a Kardec através de outras perguntas. É a mesma coisa. O que nós achamos? Nós podemos, então, como se diz, aliviar o nosso sofrimento e dor, amenizando as nossas provas? Aquele que tem um espinho enterrado lá no pé não vai tirar o espinho? Aquela criatura que está com problema de saúde não vai procurar o médico? Ué, como é que não vai procurar o médico? Quem tem que resolver o problema de saúde? Tem que ir no médico. Está com problema em questões de leis. Onde é que ele tem que ir? Tem que procurar o defensor público, tem que procurar um advogado, tem que o juiz dar sentença. Nós não podemos mais resolver as coisas pelas nossas próprias mãos. O Estado toma conta disso através do sistema judiciário. Então, assim, aquele que está precisando de estudar tem que procurar a escola. Aí a pessoa fala assim, mas se eu estou com uma doença, será que Deus não quer que eu fique doente? Não, Deus não quer que a gente fique doente, não é? Se Deus quisesse que a gente ficasse doente, Ele não tinha nos possibilitado a inteligência, os médicos, os exames, e tantas condições que hoje nós temos. Então, antigamente, nós víamos criatura realmente necessitando de vivenciar dores e sofrimentos na área da saúde, que hoje não há mais essa necessidade. Nós temos os recursos, o progresso, através do progresso. Então, nós vamos perceber que, na realidade, as dores e os sofrimentos nos levam, sim, a buscar meios, soluções, para encontrarmos, né, a resolução daquele problema. O nome não é problema? O que o problema pede? A professora de matemática não fala assim, o que o problema quer? O problema quer a solução, ué. Se você vai demorar fazendo lá o teu rascunho para chegar aquele resultado em 2 folhas e o outro raciocínio em meia, o resultado tem que chegar. Só que um dá uma volta, não é assim? Tem gente que dá uma volta danada, o outro ele é mais objetivo. São linhas de raciocínio mais objetivo. Então, o que o problema quer? O problema quer uma solução. Qualquer solução, para nós, não. Porque solução tem. Né? Aquilo ali está me incomodando, retiro aquilo ali. Não, aquilo ali tem uma solução, mas não será mais essa. Nós já buscamos soluções cristãs. Soluções com ética. Soluções com responsabilidade sobre o efeito daquela solução. Porque no momento que eu ajo diante de um problema, terá uma consequência. E eu vou me responsabilizar por todas as consequências do momento que eu ajo. Então, nós vamos aprendendo
que eu vou exercitar a minha inteligência e o meu sentimento cristão. Então, o que o problema e a aflição busca? Desenvolver a resistência, a perseverança, a resignação, a paciência e exercitar essa inteligência. Então, no momento que eu vou procurar uma solução, a gente vai lembrar, né, dos Espíritos nos ensinando. Procurar não é buscar. Buscai e achareis. É análogo àquela, né, que quem procura, acha. O problema é, o que nós estamos procurando? A criatura tem que ter muita consciência disso. O que ela está procurando? Que ela vai encontrar. E às vezes a gente fala, puxa, encontrei isso, mas será que não era isso que você está procurando? Então, quem procura, acha. Quem busca, encontra. Então, é da própria lei do progresso que se busque, que se pesquise, porque os espíritos, eles não vão fazer essa nossa parte, que é desenvolver a inteligência. Não vão. Não, o que eles nos dizem? Ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a tua parte, ajude a si mesmo. Toparás com pedras e nós te ajudaremos. Passar pelas pedras, contanto que vocês queiram. Também, se não quiser, ninguém vai obrigar o outro a ajudar, não. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, isso é a lei do progresso. Você imagina se a gente não utilizasse a inteligência para resolver as situações da vida, as adversidades climáticas, as necessidades que sempre tivemos na humanidade, estaríamos morando até hoje dentro de uma caverna, de uma gruta, não é? Aquilo chegou a um ponto que incomodou morar ali dentro. A criatura foi construindo outras formas de habitação. Nós estaríamos comendo alimento cru. Não é mais assim. As vestimentas não são mais de pele, de animais. A gente não tem que sair todo dia para matar um animal para a gente se alimentar. Isso é o quê? Isso é progresso. Nós saímos da barbárie, né? Nós saímos de um processo ainda primitivo para a civilização. De acordo com o quê? Com a nossa capacidade intelectual de construção. Então, através das aflições, através das dores, das necessidades, a cada momento o ser humano ia desenvolvendo a sua capacidade de quê? De vencer e adaptar-se àquela situação também. Ele tinha que vencer e aprender a se adaptar àquela nova situação. Isso aí que é a evolução, né? O que nós vamos percebendo. Bem, nós vamos lembrar também que o problema, que a gente chama problema, a situação difícil, ela visa, sim, exercitar a inteligência, mas que inteligência? Ela é um desafio para a inteligência, né? Às vezes a gente fala assim, pô, interessante esse momento que eu estou vivendo, porque instiga a criatura a buscar novos caminhos. Porque se a vida não trouxesse essas situações, talvez a tendência fosse o quê? Nos paralisarmos, a vivermos eternos clichês. Por isso que é importante a morte, não é mesmo? Eu já estava pensando, como é que é importante a morte? Porque a morte nos tira daquele clichê comum, que a gente vai amadurecendo, envelhecendo, não, né? A gente vai amadurecendo, 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 e começa a acreditar que sabe tudo, a gente começa a ter a resposta pronta para tudo, a gente começa a viver um clichê. E a gente começa a dificuldade do que é novo, do que é diferente. Então a morte é a possibilidade de quê? Vamos lá, meu filho, vamos fazer de uma outra maneira, vamos recomeçar isso aí. Então é a possibilidade de reescrever a sua biografia, o seu histórico de espírito. Porque muito tempo vivendo a mesma coisa, a pessoa se apaixona e começa a reproduzir e insere a mesma história, a mesma fala, a mesma linha de raciocínio, ela não sai daquilo. Então, às vezes, é necessário que a vida apresente uma situação que obrigue ela a fazer o quê? Arranjar um outro caminho. Sai daí, meu filho, cresce, que se depender de você, você não vai. É preciso que venha a chuva, que lave esse terreno, que venha a ventania, para te carregar, para encontrar um outro caminho. Senão você paralisa ali, você pensa que a árvore cria raiz. E a gente não é para criar raiz. A gente é um espírito em evolução, a gente é um viajador. A gente não tem que ficar criando raiz, tem que aprender. Como é que eu vou me comportar agora aqui? Vamos para outra situação. Então, esse é o objetivo, aprender diante das várias circunstâncias da vida. E, ao mesmo tempo que o problema, a questão difícil desenvolve e estimula uma inteligência
investigadora e uma inteligência construtiva, ao mesmo tempo também é um castigo para quem? É um castigo para a mente ociosa. Aquela mente que não quer resolver nada, aquela mente que não quer se responsabilizar por novas escolhas, aquela mente que não quer aprender a se ajudar. São aquelas criaturas que falam para todo mundo, vê isso para mim, resolve isso para mim, inclusive com o plano espiritual, resolve isso para mim. O que elas estão abrindo mão? O que elas estão abrindo mão ali? Da maior conquista que o espírito humano fez, que é o pensamento, a liberdade de pensar e o livre-arbítrio. Ela está entregando para o outro uma conquista que ela levou milênios, né, na sua trajetória, para fazer. O que eu vou entregar para o outro? O que foi mais difícil de eu conseguir foi isso. Poder decidir, poder escolher, aprender a discernir. Como é que eu faço isso? Errando, até que aprenda a acertar. Eu não posso transferir isso para ninguém. O aprendizado é uma conquista individual, é inalienável, é intransferível. Então eu posso facilitar que o meu filho, que alguém que eu ame, entender uma situação, mas transferir eu não posso. Isso foi uma construção individual. Então quando a gente vai começando a perceber que é um castigo para essas mentes, o desafio, realmente, o problema, porque elas vão ficar ali. Então, os espíritos têm como questão, ajuda-te que o céu te ajudará, contanto que você queira se ajudar. Contanto que você queira se ajudar. Porque se você não quiser se ajudar, você vai ficar nessa situação e vai ficar sofrendo. Até que aquilo te incomode e você modifique de posição. Às vezes a gente não vê a situação, a gente vê a criatura sofrendo e a gente pensa assim, ainda não sofreu o suficiente. Infelizmente depende disso. Ainda não sofreu o suficiente. Vai ter que sofrer mais, vai ter que passar por um processo seríssimo para aprender a buscar. Porque ainda não foi suficiente para ela aquilo ali, não. Aquilo ali ainda não moveu com as necessidades dela. Então é aquela criatura que está esperando a resposta cair do céu. E vai ficar esperando. Né? A gente vai lembrar lá de Deus com o povo lá no Egito, que saiu do Egito, os hebreus que deu o maná para eles. Mas deu o maná, caiu do céu aquilo. Né? A gente fala, as cordizes e o maná. Aquilo caía do céu por quê? Porque eles estavam 40 anos num deserto, houve essa necessidade. Por isso se caiu do céu. O resto cai do céu o quê? Cai chuva, né, para ajudar o campo, para a gente trabalhar. Então é a parte que me compete realizar. Então a gente vai aprendendo que existe um limite, né? Um limite de entregar na mão de Deus, mas existe a parte que me compete. Geralmente essa é uma dúvida, não é mesmo? A gente, quando está vivendo uma situação difícil, a gente tenta a porta A, tenta a porta B, né? Tenta a porta C. Eu me lembro muito daquele jogo da Batalha Naval que se falava água. Eu acho que vai estar ali a solução. A água não está. Que a gente vai tentando. Até quando? Até que momento? Até que momento eu vou tentar mudar uma situação na minha vida que está me afligindo? Não é uma questão para pensar? Até que momento? Que momento eu sei que eu estou insistindo numa porta e estou quase arrombando a porta? Porque não é para arrombar a porta. Então a gente tenta uma porta, não abre. Tenta outra porta, não abre. Tem um momento que a gente começa a perceber assim, olha, não vai abrir. A solução é não abrir. Como é que pode ser isso? A solução é não abrir. É difícil aceitar isso, né? Porque a gente sempre tem a questão mágica, que na hora H aquilo vai ser completamente deslindado, a situação vai vir perfeita, a situação de dor vai acabar, e aquilo vai ser igual ao final de novela, né, das 9, todo mundo se beijando e abraçando. E aí? A gente sabe, né, que vai ter um momento que não vai ser assim. Eu me lembro que uma vez eu passei por uma situação dessa mesmo, como todo mundo passa. E busquei de um lado, e buscava de outro, uma pessoa chegar para mim, mas já tentou isso? Vou tentar. E já tentou aquilo outro, que a gente conversa um com o outro, né, para uma pessoa falar, e isso aqui, quando aconteceu comigo, eu tentei isso. Vou tentar.
Aí a gente aprende o quê? A gente aprende a pedir, a gente aprende a depender da boa vontade do outro, para ver como é que é bom quando alguém está dependendo da gente, não é assim? Olha quanta coisa a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a levar não, a gente vai aprendendo a ouvir falsas esperanças de pessoas que falam sem a menor responsabilidade com aquilo que está se comprometendo contigo. Então, e eu rezava, fazia a minha parte, rezava, porque eu pensava assim, ajuda-te que o céu te ajudará. Eu vou fazer o que eu posso fazer. Tudo que tiver a meu alcance eu vou fazer. Só que a mão da gente tem um limite para chegar, não tem? Tem uma hora que é um limite. A minha mão não passa daqui da minha carne, não passa de determinados problemas. Eu falava, Jesus, a minha mão vai até aqui. A sua prossegue, Senhor. E pedia, e rezava, mas parecia mais uma oração. De vez de eu pedir força para o meu ombro ficar forte, que nem Manuel fala, né, que a gente devia pedir na oração para o nosso ombro ficar forte para aguentar a cruz que a gente tem que carregar. Eu não. Eu, na realidade, eu estava pedindo para aquilo sair da minha vida. Era uma oração mesmo de despachar o problema. Não é assim que às vezes a gente faz? Retira da minha vida. Retira da minha vida, retira o cálice. E eu rezava e rezava, e falei, vai ter uma solução, vai ter uma solução. Na hora H, a situação vai resolver. E aquilo demorou muito tempo. E quando foi na semana realmente do problema maior que eu tinha que enfrentar, e eu falava, eu não acredito que eu não perceba, não faço uma percepção, né, do meu amigo espiritual. Ali ele falou comigo. Ele falou comigo assim, vai dar tudo certo. Aí eu fiz assim, não é assim que a gente faz? Ele falou, ele continuou, mas não da maneira que você está pensando. Não da maneira que você está pensando. E nunca mais eu vou esquecer dessa lição. Qual é a maneira que a gente pensa na vida dar certo? Qual é a maneira? É por acaso saindo por baixo? Não. É a personalidade, não é? É o que mexeu no nosso orgulho, na nossa vaidade, na dor, no corpo físico. Ali ia dar certo. E não é. Foi quando ele falou, vai dar certo, mas não da maneira que você está imaginando. Porque a minha imaginação era dar certo na personalidade. Esquecida eu, que tinha um compromisso de resgate com uma situação. E que ia dar certo, porque eu ia conseguir passar por aquele processo. Sem piorar mais ainda a situação. Que era o objetivo. Não piorar mais ainda uma dívida que você tem. Então, você tem que ter muita confiança nesse momento para entender. E quantas pessoas que às vezes viram para você e falam, você está passando por isso, você não tem uma boa religião. Você não ouve isso, não é? A gente ainda tem que ouvir isso. E você fica assim, quem é que foi que disse para a criatura que acreditar em Deus, ser fiel, vai ter tapete vermelho, não vai ter problema? Quem foi que disse isso para a gente? Então a gente vai aprendendo que a vida nos pede que aprendamos a resistir, a ter força e ter fidelidade. Não no dia de sol somente, no dia que tudo sorria a nosso favor, mas no dia da sombra, no dia da ventania, no dia que ninguém nos aplaude mais, que às vezes nos sentimos realmente sozinhos, sozinhos com Deus, sozinhos com Jesus, nunca sozinhos. Podemos não ter aplauso de mais ninguém, mas sabemos que naquele momento estamos sendo carregados. É isso que temos que aprender a desenvolver na hora da dor, na hora do sofrimento. Além da inteligência, vamos ter que aprender que se eu não encontrei a solução do jeito que eu imaginava, vai dar certo, porque tudo sempre vai dar certo, porque tudo provém de Deus. Deus sabe o que realmente é necessário para mim. Então é a hora que eu falo, Senhor, entrego porque daqui por diante eu não posso mais tentar mudar uma situação. Qual é a prova? Então a prova não é mais encontrar uma solução diante daquela que o mundo me dá. A prova agora é aprender a aceitar a vontade de Deus na minha vida. É uma outra lição. Não é mais desenvolver inteligência naquela situação. É aprender a ter resignação, aprender a ter paciência, é aprender a baixar a cerviz e a aceitar a vida. É isso que a lição está pedindo.
Porque o nosso Pai não é Pai de punição. Não é Deus que está me punindo. Meu Pai é Pai educador. Ele quer que eu aprenda, não é que eu sofra. Se eu sofro é porque eu ainda não aprendi. A hora que eu aprendo, aquela situação se tranquiliza. Então a gente vê que a situação insiste enquanto eu resisto. Enquanto eu resisto, a situação resiste. A hora que a gente aprende a confiar integralmente a Deus, aos seus propósitos, e que realmente estamos sendo conduzidos para o melhor, aquela situação de tensão se esvai. Porque o objetivo da lição foi alcançado, que era fazer com que nós crescêssemos, que aprendêssemos, saíssemos da reencarnação com alguma situação. E interessante que essas situações, em algumas outras pessoas, vão gerar o quê? Quando elas não conseguem resolver, gerando a resignação, é o quê? É a rebeldia. Então é a criatura que vai ficar rebelde. Ela vai brotar dentro dela o quê? Né? A raiz da amargura. Vai ficar uma pessoa amarga. Ela é rebelde, ela tem o broto da amargura dentro dela e vai se deixar contaminar. Porque ela vai começar a ser uma pessoa queixosa. Então a gente sempre lembra, as injustiças existem, o que não existe é a figura do injustiçado. Essa figura do injustiçado não tem. Mas a injustiça existe. Porque a injustiça é própria do ser humano. Olha como é que a gente vê o problema de uma outra maneira. Então, o que adianta ficar reclamando? Reclamar por quê? Não tem que aprender a passar pela situação. Passa quieto, que ela acaba mais rápido. Não, você não resolve um problema, ainda arranja o quê? Arranja o outro, processo de rebeldia. Então, nesses momentos, a gente lembra daquela oração da serenidade, não é mesmo? Eu sempre me lembro dessa oração quando ela diz assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Tem hora que é momento de agir e tem momento de ficar quieto, e é que nem Chico Xavier nos ensina, saber esperar com calma. Saber esperar com calma. 4 palavras de imenso valor. Então é a hora que a gente fala assim, até aqui eu fui, daqui em diante, entrega, Senhor, e me conduza. Bem, continuando o estudo, o nosso espírito que dá a mensagem, o anjo guardião, ele fala assim, uma outra questão foi perguntada. E vem com uma outra questão. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as provas com sofrimentos voluntários? Um está perguntando se eu posso diminuir a prova, não é? Posso amenizar a prova. O outro pergunta assim, eu posso então agravar? Você vê como é que a gente tem 2 questões aqui distantes, né? Posso abrandar? O outro quer o quê? Vou logo agravar a prova. Por quê? Porque se bem-aventurados são os aflitos, imagine os aflitíssimos. O ser humano é assim, né? Então eu vou ficar muito aflita mesmo, que aí eu vou ser triplamente bem-aventurada. Você vê que o ser humano tem uma linha de raciocínio dessa, potencializar tudo. Então o Espírito fala assim, ó, isso eu vou responder bem claramente. Sim, tem mérito as suas aflições sendo agravadas quando o sofrimento e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois trata-se da caridade pelo sacrifício, e não quando ela tem por finalidade apenas o próprio bem, porque é egoísmo por fanatismo. Então nós vamos reparar que vai sempre depender da finalidade do objetivo a ser atingido. Qual é o teu objetivo real nessa situação que você está fazendo? Ah, estou fazendo por fulano. Sente lá dentro de você se é por fulano mesmo. Vê se ali não é uma vaidadezinha, se ali não tem uma situação de, né, de uma demonstração pública. Então é o momento que a criatura vai se sondar. Ela tem que aprender a se conhecer e parar de se esconder. É questão do autoconhecimento. O que está me motivando a fazer isso? Ah, é disciplina. Então disciplina está tudo bem.
porque a disciplina presume se a criatura não conquistou, ela está tentando aprender a fazer aquilo. Mas no mais advento, pensa assim, qual o objetivo que eu estou me afligindo tanto? Então nós pegamos lá pelo Livro dos Espíritos, privações voluntárias. Kardec também perguntou aos espíritos, são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Responderam, fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Bem, então aquelas criaturas que começam a jejuar, né, a ficar sem dormir, a ficar sem tomar banho, não buscando médico, que é uma privação voluntária, porque se a lei é lei de conservação com o corpo, ela está se afligindo desnecessariamente, porque ela não está aproveitando aquele sofrimento a ninguém. E o que a gente vai lembrar de Jesus, né, naquela passagem de Mateus, lembrando o profeta Oséias, misericórdia eu quero e não sacrifício. Então, o nosso Pai, Ele não quer a nossa dor, Ele quer misericórdia. Se nós tenhamos misericórdia, sejamos misericordiosos com as outras criaturas. Então, é o que nós vamos ter que buscar, a misericórdia, e não o sacrifício. Continuando, nós vamos lembrar, né, que o mérito é quando você se priva voluntariamente em benefício de uma outra pessoa. Como é que seria isso? Vamos pensar aqui. Eu deixar de dormir, ficar lá em vigília, por mim, por Deus, Deus não quer isso não. Por que Deus quer que eu fique sem dormir? Imagine nós, pais, mães, tios, avós, uma pessoa lá da nossa família que gosta muito da gente, vai falar assim, vou ficar sem dormir pensando em você. Olha que complicado isso. Vai dormir, meu filho, não é assim? Fica pensando em mim, não. Prefiro que você durma. A gente não falaria isso? Imagina, Deus vai querer que eu fique em vigília. Agora, vou ficar sem dormir porque vou ficar na cabeceira de uma pessoa doente. Olha a diferença. Olha como eu aproveitei para outra pessoa. Vou deixar de comer, estou em jejum. Por quê? Porque você quer emagrecer? É válido? Não, para Deus. Deus não pediu isso. Vou me privar o meu alimento para dividir com quem não tem. Olha, mas a diferença. Então, qual o objetivo em relação ao outro? Então, a gente vai lembrar do Bezerra, né? Doutor Bezerra servindo tantas pessoas como médico. Vamos lembrar do Eurípides passando noites em claro, atendendo as pessoas. O nosso querido Altivo. E Chico Xavier e tantos esses espíritos de luz, e quantos nossos amigos também aqui presentes, que abrem mão sim da sua vida particular, abrem mão da sua televisão ou da sua paz familiar para atender um telefonema de uma pessoa naquele momento, precisando fazer uma coisa que nós poderíamos dizer, um atendimento fraterno. Quando você, não precisamos ser espírito superior não, a hora que você abre mão lá, do programa que você está vendo, para atender uma pessoa que te busca com uma necessidade, você está se privando de alguma coisa em detrimento do outro. Olha a misericórdia aí. Olha o mérito disso aí. Aprender a ouvir o outro calado, não é? Com boa vontade. Isso é uma privação dos nossos impulsos em detrimento de uma outra criatura. Depois nós podemos falar em mortificar. Mortificar é macerar, torturar o corpo com penitências para a remissão do pecado. Então, eles botam os exemplos, né? Dormir em cama com prego, chicotear o corpo, usar tecidos que machucam a pele, principalmente, justamente, o silício, né? Que é um tecido áspero feito de pelo de cabra, que as pessoas botavam assim para ficar grudadinha no corpo delas, para lembrarem que elas precisam se punir, para que, se punindo, Deus desse mérito a elas. Então, as pessoas usavam com uma pequena túnica, usavam no pedaço de braço, usavam no pescoço, são um cinto de silício, que é esse tecido muito áspero, que deveria revirar a alma lá dentro. Então, a criatura achava que aquilo ali estava resolvida a situação dela. Isso aí nós chamamos um processo, né, de mortificação. E a mutilação? Que também é um desses processos. A mutilação é a perda parcial ou total de um membro do corpo. Então, a gente vai lembrar da circuncisão,
das mutilações genital feminina, as pessoas que arrancam o cabelo, mordem-se, isso tudo com o intuito de quê? De sofrer visando o mérito diante de Deus. Sempre com essa ideia que se traz lá, né? É muito lá atrás, essa ideia ela existe há muito tempo. Então os espíritos respondem sim. Vocês querem saber se isso importa ou não? E eles respondem assim, ó, inquiri sempre vós mesmos se é útil aquilo que porventura se trate. É útil. Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável, porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Na realidade, esses métodos empregados, a maioria é para efeito de epiderme, né? Dar uma limpeza na pele, né? Dar uma escamada, porque vocês imaginam, seria bem mais fácil a gente livrar os nossos pecados através de um tecido, do que ter que repará-los diante da vida. Então, quando começamos, sempre, qual o objetivo disso? Qual a finalidade disso? Então, a doutrina espírita nos ensina que a nossa relação com Deus é uma relação espiritual. É de alma, é do meu coração para o meu Pai. Não passa por atitudes nem atos externos. Então, todas as vezes que vermos criatura ainda nessa situação, respeitemos. Respeitemos. Mas, né, o nosso compromisso com Deus é um compromisso do nosso coração, e é quando a gente fala, meu Pai, né, o que o Senhor deseja? Quando Jesus fala, endireitai-vos os caminhos. O que Deus quer é que a gente endireite as veredas, endireite os nossos caminhos, retificando as nossas ações, os nossos comportamentos, não o corpo. O corpo é esse aqui. Eu não tenho nem sempre como modificar, mas todas as vezes que tiver necessidade, vamos buscar, né, nos sintonizarmos com os mentores e guias espirituais para modificar o nosso proceder. Esse sim é um processo de transformação. Lembramos também que essa questão do sofrimento, isso é importante a gente recordar, de onde é que vem essa situação? Desde a Idade Média já tinha, e anteriormente, a ideia do corpo e da alma. Era como se fosse um hiato, né, muito grande entre o corpo e a alma. Por quê? Porque o corpo, diziam eles, é coisa do diabo. E a alma é coisa de Deus. Nesse momento é uma coisa irreconciliável, corpo e alma. Então, quando se errava, Deus não erra. Quem é que erra? O diabo. O diabo é responsável por quem? Pelo corpo. Logo, o corpo é meu responsável. Então, se a minha mãozinha for chegada a surrupiar coisas alheias, o culpado disso é minha mão. Porque ela é do corpo e o corpo é coisa do diabo. Era assim a linha de raciocínio. Então, quando eu cometia um ato, que considerava esse ato um pecado, um desajuste à lei, e aquilo me causava arrependimento, aquilo me causava dor, eu precisava remir aquele pecado, remissão do pecado, reparar o pecado. Quem pecou? Meu corpo. Quem vai ter que sofrer para pagar por isso? O corpo. Então, chicoteia a mão, queima a mão, machuca a mão. Então, era essa a linha de raciocínio que existia. Dessa coisa diferente. Por isso que hoje a gente trabalha, olha, corpo e alma, repara como é que está interligado. Vamos reparar como uma... Não dá para trabalhar um espírito sem esse corpo ainda na carne. Nós precisamos do corpo. O corpo é o vaso sagrado, como Paulo nos disse. Tabernáculo divino, segundo o apóstolo Pedro. Precisamos respeitar esse corpo e dar condições dele prosseguir. E não macerarmos e torturarmos com situações sem necessidade, inúteis aos olhos de Deus, que vai ser um verdadeiro o quê? Um verdadeiro suicídio. E nós vamos reparar que, sem ser só essa parte de tortura, existem outros tipos de silícios mais amenos. São aquelas pessoas que se isolam, vão morar numa gruta, vão morar num mosteiro, não é? Para atender a Deus. Falam voto lá que nunca mais vão falar. Outros dão voto que nunca mais vão usar determinados alimentos. E a gente sempre pergunta, qual a utilidade disso? As promessas, pegar e fazer uma cruz, uma réplica de uma cruz e começar a subir em determinada ladeira
em nome de Jesus. As promessas para subir uma determinada escada da penha, aqui quantas já tivemos de pessoas, né, ajoelhadas. Respeitemos a intenção da criatura. Saibamos respeitar a visão dela ainda em relação a Deus. Isso é muito importante. Respeite o outro. Religião, entendimento religioso é um alimento. Nem todos temos condições, absorvemos do mesmo alimento. Né? Então a gente vai aprendendo a respeitar o outro. Ele vai chegar lá, ele vai entender que a relação com Deus é relação espiritual. Não é que eu vou botar uma vela para o meu anjo da guarda. Que anjo da guarda é esse que está tão na escuridão, gente? Então a gente começa a pensar. Isso não vivi isso, eu ouvi falar que existia um tal de milho que se ajoelhar porque a pessoa não aprendia a lição. Né? Eu vivi essa situação e eu não entendia porque que aquele milho ia me fazer mais inteligente, mas eu cansei de ajoelhar no milho. E isso são essas torturas que se passam de geração para geração. A criatura não sabe nem por que faz aquilo, mas fazia uma tortura dessa e tantas outras torturas. Então a gente percebe o quanto que a gente se tortura até hoje. Não é mesmo? Eu fiz uma visita um dia a um museu de Inquisição. E eu vi ali coisas que eu falei assim, gente, como é que as criaturas eram criativas mesmo? Era de puxar assim o outro, sabe? Tinha uma balança, que você subia na balança. Se você fosse leve, você seria bruxa. Eu falei, nossa, o cara tinha que ser pesado, as mulheres tinham que ser pesadas naquela época. Tinha uma série de coisas que você fala assim, onde é que a criatura conseguiu chegar a esse denominador aqui? Então, eram máquinas, câmeras verdadeiras da época, né, da Idade Média, com uma sofisticação de torturar. Então, nós trazemos mesmo das nossas reencarnações essa cultura, essa educação que a gente chama aí hoje em dia de judaico-cristã, que nada mais foi do que essa herança de espíritos torturadores, não foi? Do nosso passado de torturador. Por que muitos de nós ainda, até hoje, ainda somos tão inflexíveis com o outro na palavra de Deus? Porque nós trazemos o espírito endurecido ainda. Por isso eu sou dura com o outro. Por isso eu falo que Deus é duro. Porque na realidade eu estou projetando eu e Deus. Como é que eu vou conceber alguma coisa fora da minha realidade? É muito difícil. Então o meu Deus, ele participa do meu movimento de emoção. Por isso as pessoas às vezes são tão intransigentes e se machucam tanto. Então está aí os museus de Inquisição lembrando o nosso passado e até hoje, quantas pessoas ainda se dão em holocausto em nome de Deus? Nós sabemos, é só ligar a televisão. Vamos deixar as criaturas guerrear em paz, né? Um espírito disse isso para Humberto de Campos numa lição, que ele começou a questionar, mas e as guerras, Senhor? Do mentor que ele estava conversando no livro. E o mentor falou para Humberto de Campos, deixa os homens guerrearem em paz, segue teu caminho. Por quê? Porque a lei de progresso vai ter para aquele grupo também um denominador, eles vão ter que chegar a partir de muita dor, vai ter que sofrer muito mais do que estão sofrendo, para entender que guerra não vai levar à paz. Para entender que não será dessa maneira que vamos modificar ninguém. Pela intransigência, pelo fanatismo. Isso é um fanatismo. Então, isso sim causa muito receio em nós quando começarmos a sermos intransigentes, inflexíveis com a religião do outro. Porque ninguém pode se arvorar que tem a melhor religião. Quem disse isso? Cada um com seu alimento, na sua casa, respeitando os demais. Né? Não é isso que Deus nos ensinou? Não é o que Jesus ensinou? Então é a forma de raciocínio nossa. Então a gente vai falar assim, e só tem essas torturas, essas macerações, essas mutilações, e quando se tortura a criatura a si mesmo, a mente? Pela falta de perdão, macera, né? Não é assim? Vai fundo e dói mesmo. Está lá aquela situação já cicatrizando, já está quase tudo esquecido. Vamos lá catucar aquela casquinha, não é assim? Vamos tirar a casquinha que está cicatrizando. Por que tem tantas marcas? Porque não deixa cicatrizar, porque fica ali mexendo, remoendo, sentindo dor. Que é bom, porque ainda é o lado masoquista, não é? Sentir dor. Por quê? Até quando vamos sentir tanta dor assim? Que necessidade é essa de se machucar? Às vezes a criatura, você vê que ela está se machucando, ela está se autossugestionando das piores coisas.
esquecendo que a mente e o coração dela é um jardim. O que ela está plantando? Quem planta espinho acaba o quê? Espetado. Não é isso? Aí, então vamos ver essas mutilações, pessoas que se mutilam, que se machucam, as pessoas se rasgam. Se explicam através de quê? Hoje temos aí os estudos, as pesquisas científicas, são culpas, processos de culpa. Que traz da onde? Traz dessa vida, reencarnações anteriores. É o espírito que se sente sempre culpado. Então, como ele é culpado, ele não tem direito a ser feliz. Então ele fala assim, não, eu tenho que sofrer. Quem sou eu para ser feliz? Ué, nós somos filhos de Deus. Deus nos fez para ser feliz, nós somos filhos do amor. Nós somos filhos de luz. Nós sofremos por irreflexões nossas. Meu pai não quer que eu sofra. Meu pai não é pai punitivo, meu pai é pai amoroso, educativo e misericordioso, sempre me ofertando novas oportunidades e me reconduzir durante a vida. A inflexibilidade ainda é do meu coração. A dureza é do meu coração. Eu que me sentencio aquela dor toda. O pai não pediu isso, não. Quantas reencarnações os espíritos buscam pelo processo de culpa que eles trazem dentro de si, porque não aprenderam a se perdoar. Porque para que eles se perdoem, eles vão ter que perdoar outros. E às vezes, perdoar outro, eu prefiro sofrer do que perdoar. Quantas pessoas se colocam dessa maneira? Porque do momento que eu pedir misericórdia, eu tenho que estender misericórdia ao outro. Por isso que eu falo, é muito complicado quando se pede justiça. Senhor, eu quero justiça. Cuidado, porque justiça vem para dois lados. O que pede, o apelado. Então, tem condições de aturar a justiça? Vai vir a justiça. Então, é quando a gente começa a raciocinar que essa dor toda, né, é uma questão ainda das nossas culpas. Que nós vamos ter que aprender a nos perdoar e entender assim, foi o que eu fiz naquele momento. Eu não sabia fazer diferente. Hoje, faço diferente porque sei. Eu não posso me colocar e oferecer o que eu não tenho ainda. Às vezes as pessoas chegam perto da gente, dão paulada na nossa árvore, desce uns frutos verde, duro, não desce? E a pessoa ainda reclama. Mas é isso que você tem para me dar? Ué, nosso fruto está verde, está duro, está amargo. Criatura da paulada. Não esperou. Nós vamos precisar de um tempo para dar frutos mais doces. Então é quando a gente começa a se perdoar pelo que não sabe mesmo. A justiça de Deus, quando nós não sabemos, né, não temos condições de agir, a justiça vem para a misericórdia. Agora, quando a criatura sabe muito bem o que ela está fazendo, a misericórdia de Deus vem pela justiça. É diferente. Então é quando a gente pensa assim, peraí, calma comigo. Eu tenho que perdoar o outro, eu tenho que me perdoar e permitir que a vida se encarregue de me conduzir também. Eu tenho que ter essa flexibilidade de aceitar a vida. E me abrir para que Deus conduza a minha vida com confiança. Senão eu me travo, eu não consigo fazer nada, nem ele. Vocês já viram que às vezes a gente parece um disco, não é? Um disco de repetição arranhado? No mesmo ponto. A gente fala da mesma coisa. O outro chega perto, chega a levar um choque, assim, porque a gente parou num eixo arranhado. Tem uma hora que tem que larga, deixa a vida conduzir, confia mais em Deus. Confiar em Deus é o que nos está faltando para nos perdoar e perdoar o outro. Então, nós podemos dizer que as dificuldades e as aflições visam exercitar a nossa inteligência para que aprendamos a assumir responsabilidade diante dos caminhos que buscamos. O que eu estou buscando? Aonde eu estou buscando? Como estou buscando? E vamos encontrar. Esse é o primeiro movimento. Usar a inteligência e a responsabilidade. Quando eu busco o caminho, até onde eu busco esse caminho? Até quando eu forço esse caminho? Tem que ter um momento que eu tenho que estar junto em oração, em prece, para falar assim, a lição agora não é descobrir caminho novo.
A lição agora é aprender a aceitar este momento, em paz, com confiança, sem reclamação e queixa. Qual a lição mais difícil? Mas não tem, depende da pessoa, não é? Você sair de um estado de tranquilidade, você sair de um momento que está todo adaptado e ter que mudar, dói. A mudança dói. Você estava ali tudo certinho. A vida vem e te mexe. Dói? Dói. Vai fazer com que você, né, saia do que a gente chama do lugar comum. E o que também é difícil? Ficar na mesma situação. Então são duas provas diferentes, às vezes em momentos diferentes. Então a gente vai começando a ter sabedoria para distinguir. Eu me movimento em favor de novos caminhos, novas situações que vão me levar ao progresso, ou é momento de eu aprender a aceitar e passar por isso? Mas apesar que é para passar, o que eu tenho que aprender a ter? Confiança em Deus, resignação, né? Momento de aceitação. E aquele momento da prece. Pai, seja feita a vossa vontade, realmente a vossa vontade em minha vida. Então não é mais aquela oração para eu pedir para tirar a cruz, para fortalecer os meus ombros. Porque se Deus tudo pode, nós temos que aliar essa ideia de que para Deus tudo pode, e entendendo que o momento da oração é buscar Deus todo pode, iluminar a minha vida, clarear o meu caminho, para que eu transporte esse momento em paz. Com um pouco mais de equilíbrio, com paz de espírito, com o coração mais sossegado. E não a presunção que eu vou modificar as situações da vida sempre. Que eu não vou. E isso não significa ficar frustrado, nem amargo, nem nada. É aprender a aceitar. Tem hora de agir, tem hora de ficar quieto. E vamos lembrar também que as aflições, que a doutrina espírita não nos ensina a buscar a dor. Nos ensina a retirar a dor quando possível. E a aceitar a dor quando inevitável. Mas não buscar a dor. Repara que é diferente aceitar a dor do que buscar dor. Então tem pessoas que vão buscar a dor. A doutrina espírita não fala isso. A dor é aquela hóspede que a gente fica contando as horas para ela ir embora. Em paz, quieto, sem alvoroço, não é assim? Para ela não perceber. Então, nós vamos entender que para viver a dor, todos vamos viver, todos que estamos caminhando vão passar por momentos de dor. Então, o que a vida nos pede é resistência nesse momento. Resistência, paz interior. É o momento da prece, que a gente se liga aos mentores e guias espirituais, com aquela confiança, e dizendo, Senhor, eu fiz o melhor que eu podia. Eu me despeço, Senhor, nesse momento da situação, com a paz do aluno aplicado. Qual é a paz do aluno aplicado? Aquele que estudou, aquele que fez seu dever de casa e foi lá para a hora da prova. Sei fazer isso da melhor maneira possível. Além disso, Senhor, eu ainda não sei. Essa é a paz do aluno aplicado. Não é aquele aluno que chega na prova, não vou responder nada disso não, ou então vou, como é que você fez, fulano? Vou colar do fulano ali. E a vida dele é completamente diferente da minha. A paz do aluno aplicado é aquele. Entrar em prece, pedir socorro espiritual, pedir amparo espiritual, com a certeza que estamos sendo inspirados, conduzidos, que as ideias vão chegar. Deus vai nos ajudar através das ideias. Vai vir alguém, vai dar uma ideia, eu vou abrir um livro, eu vou encontrar uma mensagem, eu vou escutar alguém dizendo sobre aquilo e vou buscar. Busquei essa porta, busquei a outra, até que chega um momento, sem aflição, e eu digo, Senhor, entrego a Ti e faça da minha vida o que for melhor para o meu espírito imortal. Essa é a paz do aluno. Então, que dessa maneira, saibamos sempre usarmos, né, do nosso raciocínio, da nossa inteligência, mas da paciência, da resignação e, acima de tudo, aproveitar esses momentos para exercitarmos dentro de nós a confiança no Pai.
Que o Pai abençoe a cada um de nós em suas lutas, em suas aflições, em suas dificuldades, e nos entreguemos a Ele com a certeza do melhor para as nossas vidas. Graças a Deus.